Olha aí, meu amigo, depois dos dados da Fundação Getúlio Vargas, que caíram como uma luva para o governo Lula, dizendo que a renda do brasileiro aumentou, que a pobreza caiu pra caramba no governo Lula e etc. E eu já refutei essa pesquisa, esse estudo da Fundação Getúlio Vargas em um vídeo aqui do meu canal. Agora tem os dados do IBGE, do amado IBGE do Márcio Postman, aquele instituto que fica muito preocupado em fazer mapa de cabeça para baixo, para colocar o Brasil no centro do mundo, um mapa completamente desfuncional, diga-se de passagem. Mas, enfim, esse instituto agora apresenta também o seu próprio número favorável ao governo Lula. Olha só que coisa, dizendo que o rendimento mensal do brasileiro bateu o recorde, chegando a R$ 3.057 no ano de 2024. Pode ser verdade? Nominalmente sim, mas tem aquela pegadinha muito clara que hoje eu vou explicar na prática aqui para você, vou mostrar com números, com um cálculo aqui, porque isso aqui, na verdade, significa que o rendimento do brasileiro caiu em 2024, caiu no governo Lula. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, os dados trazem aqui questões, avaliações por estados e etc. A gente pode até passar o olho nisso depois, mas vamos começar por isso aqui. Crescimento do rendimento mensal real da população. Deve estar pequenininho aí, não sei se você vai ver, porque o gráfico realmente está muito meia boca, mas é uma comparação de 2019 até 2024, como era de se esperar ter uma barriguinha aqui na época da pandemia, com uma recuperação subsequente, mas o que o IBGE quer mostrar é que houve uma alta agora no governo Lula. A renda foi de 2.971 em 2023, saltou agora para, aqui atrás da minha cadeira, 3.057 no ano de 2024. Não sei exatamente se esse dado aqui, se esse número é corrigido pela inflação ou não, mas de fato, né, o que houve aqui? De maneira geral, supostamente, um crescimento da renda do trabalho brasileiro. Eles explicam aqui que o rendimento mensal real do trabalho no Brasil, porque aqui esses rendimentos aqui, considerados na média geral, pegam tanto salários, trabalho, né, o rendimento do trabalho do autônomo e etc., quanto também aposentadoria, pensão, aluguel, pensão alimentícia, programas sociais do governo, acredite ou não, seguro-desemprego, enfim, qualquer coisa que a pessoa receba no mês. Então fizeram um apanhado, chegaram nos 3.057, mas se considerar só o do trabalho, a renda média mensal do trabalho é 3.225, que também é o maior valor da série histórica, que representa uma alta de 3,7% em relação a 2023. Novamente, não sei se esses números estão relacionados aí já com a correção da inflação ou não. Agora, o que eu sei é o seguinte, isso aqui é profundamente enganoso. Por quê? Porque nós temos um fator chamado dólar na comparação. Ah, mas eu não como dólar. Meu amigo, qualquer análise que é feita, por exemplo, pelo Banco Mundial, pelo FMI, a respeito de renda, a respeito do PIB, sempre leva em consideração o dólar. Por quê? Porque é uma moeda mais estável, mais forte, mais resiliente, é a reserva de valor por definição em qualquer parte do mundo. É a moeda que todos os países mantêm como reserva internacional. Então, é a moeda mais adequada para você fazer uma análise nesse sentido, de variação de valores ao longo do tempo. Então, por que não fazer a conferência desses números, desses dados da renda em dólares? Seria muito mais interessante fazê-lo, não é mesmo? Então, vamos praticar esse pequeno exercício aqui neste vídeo agora em tempo real. Então, olha só. Vamos pegar os dados de 2023. 2.971 é o valor da renda. Então, separei uma calculadora para a gente fazer aqui, 2.971. E o valor do dólar em 2023, vamos pegar o finalzinho de 2023 por referência. Olha aqui, tem o dólar compra, dólar venda, tá mais ou menos a mesma coisa. Vou pegar aqui 4,84 do último dia de negociação de 2023. Então isso aqui é dividido por 4,84. Então o salário aqui médio R$ 613. Me ajuda a lembrar esse número que daqui a pouco eu vou esquecer.
613 dólares, perdão, no ano de 2023. Então, o salário do brasileiro, 613 dólares no ano de 2023. Agora vamos pegar o de 2024. R$ 3.057 era o salário aqui, a média mensal, a renda mensal do brasileiro. Então vamos aqui, 3.057, e vamos dividir isso aqui pelo valor do dólar, a cotação do dólar no final aqui de 2024, 6,19, meu amigo, 6,19. Olha que facada, o pior resultado da série histórica, inclusive, foi no finalzinho do ano, né? Então vamos pegar isso aqui mesmo, 6,19. Então vamos bater aqui, 6,19 dá 493 dólares de renda mensal média do brasileiro. Meu amigo, olha a queda brutal que nós vimos de um ano para o outro, portanto, de 613 dólares para 493. Vamos medir quanto que é isso aqui. 613 dólares menos 413, então houve uma queda de 200 dólares. É 413? Não, né? Deu 493. 613 menos 493 dá 120 dólares a menos de renda. Isso aqui, em percentuais, dá uma queda de quase 20%, praticamente 20% na renda do brasileiro de um mês para o outro. Isso é realmente algo impressionante, é uma decadência na renda do brasileiro absurda, que explica muito bem o que nós vimos no ano de 2024, como tudo parece que ficou mais caro para a gente. A carne subiu uns 20%, o azeite subiu uns 20%, vários itens tiveram um aumento de preço considerável, exorbitante em muitos casos. E aí o pessoal fica, mas por que que isso está acontecendo? Por que que os preços estão subindo? Porque a nossa moeda está perdendo valor. É simples assim. Então a renda subiu nominalmente, mas o preço de tudo subiu absurdamente mais. Aí o pessoal tem a cara de pau de falar que houve uma alta de 3,7% na renda de 2024 em relação a 2023. Não! Provei numericamente com uma moeda forte, uma moeda estável, que houve uma queda na renda, no valor aqui do rendimento mensal médio do brasileiro de quase 20%, o que é um desastre completo. Isso tem que ser colocado. É difícil do pessoal compreender, eu entendo, são temas mais complexos, não para você que assiste o meu canal, obviamente, que tem um conhecimento econômico muito bom. Não, para o povo, de maneira geral, é difícil compreender isso aqui, porque se fosse fácil, se o povo tivesse intuitivamente a compreensão desse tema, o brasileiro teria derrubado o governo Lula quando o dólar bateu os R$6, porque isso demonstrou na prática esse valor do dólar disparando, que nada mais é do que uma depreciação da moeda brasileira, porque o dólar continua sendo dólar lá fora, o real que perdeu o valor. Isso demonstra na prática que o governo Lula, por meio de uma péssima gestão econômica, estava roubando o dinheiro da população brasileira, fazendo com que a renda do trabalho do brasileiro valesse cada vez menos conforme os números, conforme a avaliação em uma moeda estável, uma avaliação justa, correta, nos mostra. Então, esqueça essa bobagem que o IBGE falou. Não, o rendimento mensal do brasileiro não cresceu, muito pelo contrário, ele caiu absurdamente no ano de 2024. E é por isso que você não vai ver em lugar nenhum, exceto aqui no meu canal, a comparação sendo feita da forma correta, sendo feita em dólares e não em reais, o que é uma falcatrua enorme. Olha aí, meu amigo, então o governo Lula anunciou que vai fazer ações de ressarcimento para os idosos, os velhinhos, os doentes que foram dilapidados na fraude do INSS. Pois é, o governo não aguentou a pressão, teve que lançar mão desse artifício, desse subterfúgio que, na verdade, não está muito bem explicado. Ninguém entendeu muito bem como que vai funcionar isso aí. Tem uma primeira etapa disso, que vai ser uma notificação para os pensionistas, para os aposentados e tudo mais, no sentido de viabilizar, pelo menos inicialmente, algum tipo de ressarcimento que, a bem da verdade, ninguém sabe quanto que vai custar, qual é a dimensão dessa brincadeira toda. Agora, olha só, isso pode mostrar, no primeiro momento, enganar que o governo Lula está interessado em investigar as fraudes, ressarcir as pessoas que foram prejudicadas e punir
os criminosos, eventualmente, se isso aí for comprovado judicialmente que houve crime, embora as evidências sejam bastante claras. Mas dá para enganar nesse sentido, não é? Só que não se engane, meu amigo, a coisa não é bem assim, muito pelo contrário. Veja, por exemplo, que a AGU excluiu a CONTAG, que é o sindicato que tem o irmão do Lula como diretor, e outras duas entidades, do pedido que foi feito em relação a bloqueio de recursos para evitar que esses recursos sejam, sei lá, mandados para qualquer lugar e não haja possibilidade de ressarcimento posterior. Ou seja, CONTAG que teve muita coisa de desconto, muita coisa mesmo, que a do irmão do Lula ficou de fora desse bloqueio aí. Onde que está o interesse do Lula nessa história? Pois bem, vamos conversar sobre esse tema então, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o pessoal aqui fala que o Lula vai fazer o ressarcimento aí por causa da oposição bolsonarista, uma pressão da oposição bolsonarista, o que é um grande de um caô. Evidentemente, o Lula está preocupado, não é com a oposição, porque, vamos lá, né? Vamos lá, que oposição que existe no Brasil de verdade? E o que os bolsonaristas podem fazer com o governo Lula? Não tem nada aí que possa ser feito que não dependa, por exemplo, do Centrão para acontecer. Uma CPI robusta, um pedido de impeachment, sei lá. Nada, é só pressões de redes sociais, o Nicolas Ferreira ali, aquela coisa toda. O Lula está agindo nesse sentido porque ele precisa tentar desesperadamente salvar o que resta do seu capital político. É apenas este o interesse dele nessa história. Então, hoje o governo Lula anunciou aqui algumas medidas para ressarcir os aposentados e os pensionistas que foram vítimas dos desvios, aí, dos descontos fraudulentos feitos em seus benefícios. Então, nesse primeiro momento aqui, esses até 9 milhões de possíveis prejudicados vão ser notificados, aliás, a partir de terça-feira que vem, dia 14. Dia 14 é terça-feira mesmo? Deixa eu olhar aqui, né? Não, é quarta-feira. Esse pessoal erra pra um caramba esse negócio de datas na grande mídia, né? Ó, o site aqui é BBC, pra você ver só, meu amigo. Errando aqui a data, né? Quarta-feira, 14/5, através desse aplicativo Meu INSS. Então, olha a complexidade do negócio. O pessoal vai ser notificado via aplicativo. Ah, mas e o velhinho que recebe aposentadoria há 10, 15 anos, que começou lá atrás, nem tinha o aplicativo ainda, recebe direto no banco. Ah, esse aí se lascou, se ferrou, a não ser que ele tenha alguém para ficar olhando isso para ele, não é? Mas vai ter uma notificação via aplicativo Meu INSS e a pessoa vai responder se autorizou no passado ou não descontos realizados por entidades associativas. E, enfim, caso isso aí, né, a resposta seja que a pessoa não autorizou, parece que 98% dos descontos não eram autorizados, a partir disso aí o INSS tentará, com ênfase para o tentará, reverter junto a essas entidades os valores que foram indevidamente descontados, inclusive de maneira judicial. Aí eu te pergunto, quanto tempo que vai demorar para esse ressarcimento ser feito via justiça, via processo judicial? Realmente, meu amigo, isso aí é um processo para anos desenrolando aí. Então foram bloqueados aqui 2,56 bilhões de reais de bens de 12 entidades associativas investigadas para manter pelo menos uma parte desses recursos. Lembrando que isso aqui não é nem a metade do que já se sabe que foi desviado. O desvio pode ser muito maior porque tem outras nuances envolvidas, consignado e mais um monte de coisas nessa história. E, obviamente, o governo PT não falou quando esse ressarcimento vai ser feito. É claro que não. Mandar mensagenzinha, perguntar se sim ou não é fácil. Só botar uma programação ali e tá feito. Agora, pagar de verdade, ressarcir as pessoas que foram prejudicadas nessa história é outra questão muito mais complexa. O pessoal aqui da BBC, inclusive, coloca, né, o ponto que eu falei que batalhas judiciais costumam demorar muito tempo e não garantem que tudo vai ser devolvido. Quando há algum tipo de devolução, costuma ser realmente uma coisa parcial, no melhor
dos casos. E, inclusive, o governo não sabe qual é o valor total desviado. Isso aí pode ser, provavelmente é de alguns bilhões de reais, talvez muitos bilhões de reais, sem sombra de dúvidas. E bem, né? É uma questão agora que é bastante política, tem um viés político muito grande, e o governo Lula tem tentado colocar a pecha, que não faz o menor sentido, de que o problema era do governo Bolsonaro, que foi resolvido no governo Lula. Obviamente a coisa ganhou a repercussão de montante, o valor financeiro no governo Lula 2023 e principalmente 2024, e quem fez vistas grossas para isso foi o governo Lula via Ministério da Previdência Social, que foi devidamente alertado sobre isso lá no passado, e não fez absolutamente nada para salvaguardar o direito dos velhinhos, proteger os velhinhos, os doentes, os beneficiários do INSS, desse roubo que eles sofreram. E a verdade é que o interesse do governo Lula nessa história é puramente político. O Lula tá cagando para essas pessoas, para as vítimas. Tanto é que o CONTAG, que é o sindicato aqui, né? Como é que é o nome desse abençoado desse sindicato? Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Esse pessoal que foi mantido de fora desse sequestro de bens aí, desse congelamento de bens que a AGU, o Bessias, pediu aí junto à justiça, né? Então foram 2,56 bilhões, conforme eu falei, só que algumas entidades foram mantidas de fora disso aqui, né? Por exemplo, aqui a Conafer, que teve 202 milhões de reais, por exemplo, de descontos de receita em 2023. Lembrando que 2024 foi muito mais. A CONTAG aqui foram 425 milhões de reais, né? Também aqui o Sindinap, aqui que tá o negócio mesmo, sindicato de aposentados, sabe-se lá por que motivos aposentados têm sindicatos. E, enfim, é o sindicato do Frei Chico, que o diretor vice-presidente é o irmão do Lula, o tal do Frei Chico, que eu já falei, não é nem Frade, nem Francisco, porque o nome do cara é José Ferreira da Silva e parece que ele é ateu. Mas esse sindicato aqui foi mantido de fora também. Só esse aqui teve 90 milhões de reais de arrecadação em 2023. Meu amigo, realmente uma coisa bastante curiosa, né? Enfim, é bastante engraçado ver como o governo Lula quer porque quer tirar o nome do irmão dele da reta. Eles sabem que isso aí é um grande problema de maneira geral e que isso pode ter uma repercussão política muito negativa, piorar ainda mais o capital político já bastante deteriorado do Lula. A verdade, contudo, não tem nada definido. O aposentado não pode respirar aliviado. Tudo bem que eu acho que os descontos pararam agora, mas o que foi perdido não vai ser ressarcido facilmente. Isso aí vai ser uma batalha jurídica longa se a coisa seguir para esse lado. Do contrário, o governo vai passar a conta para todo mundo pagar via inflação. Também já falei disso aqui no canal. Enfim, a verdade é que o Lula não tá nem aí para essas pessoas. O Lula quer apenas safar o próprio lado, safar o lado do irmão dele também e evitar que a coisa se alastre ainda mais. Olha aí, meu amigo, a situação não tá nada bonita para o Lula. Essa é a verdade. É um misto de desespero e falta de coordenação completa, uma insanidade dentro do governo. A gente sabe muito bem que não há coesão no gabinete ministerial do Lula, na base aliada, nada disso. Não há um governo de verdade. Há um arremedo de governo que tem por único objetivo se manter, se sustentar, sobreviver até as eleições para tentar, a todo custo, fazendo o diabo se reeleger. Então, veja só, o vexame apontado até pela grande mídia. Aqui o pessoal do Estadão apontou que o Lula está isolado e passando vergonha. Sim, a nova vergonha, o novo constrangimento da vez foi o abandono do PDT, um partido pequeno que esnobou o governo Lula. E, meu amigo, eu já tenho alertado para isso aqui. Muita gente vai pular fora do governo Lula nessa reta final. Estamos aí mais ou menos um ano da campanha eleitoral, do início oficial da campanha eleitoral. Muita gente vai pular desse barco, muita gente vai esnobar o governo Lula para tentar se salvar, para tentar chegar viável para as eleições do ano que vem. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho,
É só você clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Isso ajuda muito com a manutenção aqui do meu canal, pode ter certeza disso. Pois bem, vamos olhar aqui a própria coluna de opinião do Estadão, que traz o título de A Solidão do Lula, pois é um governo isolado pela própria esquerda, inclusive. Então, o que aconteceu nesta semana como um dos grandes desfechos até o momento da situação da fraude do INSS foi, de fato, o desembarque do PDT do governo. Então, o partido estava ligado ao governo Lula por meio do Ministério da Previdência Social, através do senhor Carlos Lupe, e os caciques do partido já tinham mandado o recado. Se o Lula demitisse o Carlos Lupe, ou se o Carlos Lupe fosse saído do governo de alguma forma, o PDT desembarcaria. Isso de fato aconteceu. A situação do Carlos Lupe sempre foi insustentável. A partir do momento em que a fraude estourou, já era uma questão de tempo apenas para que ele rodasse do governo. Ainda assim, o PDT abandonou o governo Lula por causa disso, afirmou que estavam sendo desrespeitados por causa da demissão do Carlos Lupe de fato aqui, e enfim, o partido desembarcou, portanto, do governo Lula. Mas olha só a situação, o PDT é um partido pequeno se comparado aos grandes ali da Câmara, PL, o próprio PT, União, PSD, enfim. O PDT tem 17 deputados, é o 9º partido na Câmara dos Deputados em quantidade de parlamentares. Então, é um partido que, em tese, não teria muito capital político para ficar negociando com o governo Lula e exigindo coisas, enfim. Ainda assim, esse partido desembarcou do governo Lula sem o menor problema, deram adeus para o Molusco nessa história. Isso aqui, de acordo com o pessoal do Estadão, e eu concordo, demonstra a solidão do Lula. De fato, o governo está bastante isolado. Olha só, eles pontuam que ter dificuldade para manter partidos do Centrão na base aliada é um desafio mesmo, porque o pessoal do Centrão não tem ideologia, não tem lealdade alguma, eles têm apenas interesse e, obviamente, vários partidos que compõem essa base ampliada do PT não têm um vínculo ideológico com o PT de fato, não concordam com as políticas do PT plenamente, estão ali apenas por conveniência, não por convicção. Isso já é um desafio, obviamente, e o Lula nunca foi bom nessa história. No passado, se ele conseguiu governar, foi comprando parlamentares, e agora o Lula não tem mais essa alternativa, está completamente enfraquecido no Congresso Nacional, conforme várias e sucessivas derrotas dele demonstraram. Porém, isso é uma coisa. Outra coisa pior é perder o apoio até de um partido do tamanho do PDT, que em tese depende, né? O que se espera é o seguinte, o PDT ajuda o PT para ganhar visibilidade junto ao governo, para se projetar nacionalmente. Mesmo assim, eles quiseram sair do círculo de amizades do Lula, para você ver como a situação tá feia para o Molusco. Inclusive, o cara aqui, o líder do partido na Câmara, falou que a relação com o PT já estava ruim há muito tempo, a crise do INSS foi a gota d'água de fato aqui, enfim, né? É uma situação bastante ruim de fato. O PDT disse que a situação do Carlos Lupe foi um constrangimento, e aí, enfim, o que acontece hoje o governo Lula está completamente enfraquecido, não tem uma base sólida, uma base estável, pelo contrário. Ela é uma base classificada aqui por essa coluna de opinião do Estadão como heterogênea, frágil, indócil e hostil, com um governo que é impopular e que não tem uma pauta, não tem um plano de governo, não tem uma estratégia, não tem um caminho delineado a seguir. Muito pelo contrário, faz qualquer coisa, um ministro diz A, o outro diz B e vira aquela salada completa, um governo que não sabe aonde vai, que não dialoga internamente. Realmente é um desgoverno na melhor definição do termo, na melhor concepção dessa palavra, né? E é uma situação aqui bastante ruim. O PT acumula muito poder dentro do governo Lula, o que acaba enfraquecendo esse tipo de negociata. Tem 12 dos 38 ministérios
inclusive todos os que funcionam ali no prédio do Palácio do Planalto, então são os ministros mais próximos do Lula de maneira geral. E, enfim, é claro que quando a gente fala desse tema, né, temos que colocar o papel do Centrão nessa história. O Centrão é muito chegado a crises. Então, quando tem uma crise acontecendo, eles já farejam isso no ar para dilapidar o que puderem do governo reinante. Então, é claro que muitos partidos estão partindo para a estratégia de pedir mais ministérios, pedir mais parte no governo Lula. Contudo, e eu já externalizei isso aqui antes, em vários vídeos do meu canal, inclusive, a tendência é que mais partidos desembarquem do governo. Alguns já estão ameaçando isso, inclusive. Alguns estão cobrando muito caro para ficar. Parece que o União Brasil quer a vice-presidência no ano que vem para permanecer junto com o governo Lula. Sendo que se perder também, não faz diferença nenhuma. Daqui a pouco eles se aliam ao próximo. Enfim, é um partido grande, no fim das contas. Tem uma base parlamentar muito grande. Mas a tendência é que cada vez mais partidos desembarquem. Parlamentares dentro desses partidos já desembarcaram mesmo, na prática, já se tocaram desse problema. Acontece que na medida em que o Lula vai se enfraquecendo na popularidade, no capital político, na governabilidade, menos gente quer ficar junto com o Lula porque ninguém é doido de naufragar nesse barco. Então muitos vão sim sair do governo, desembarcar de uma vez para evitar serem contaminados com toda essa queda na popularidade, queda na aprovação que o Lula tem sofrido nos últimos tempos. Ah, mas o PDT falou que ele é ideologicamente parecido com o PT, tá saindo do governo, mas vai se manter como sendo esquerda. Tudo bem, ninguém tá falando que um partido que desembarque do governo Lula vai virar de direita, vai votar com Bolsonaro, vai votar com o PL. Não, ninguém tá falando isso. Isso, na verdade, é um sintoma de um outro fator que pode estar surgindo, que seria aí sim a última pá de cal no governo Lula, que é a esquerda brasileira querendo se livrar do Lula. Essa fala do PDT dá a entender isso, inclusive a fala oficial, que é um partido que se assume como de esquerda, que quer permanecer como de esquerda, mas não quer estar vinculado ao Lula nem ao atual governo. Se isso acontecer, meu amigo, pode ser que a esquerda debande, não só o Centrão, esse pessoal mais fisiológico, a esquerda debande do PT, do Lula, enfraqueça ele de vez, e aí, meu amigo, o resto é história, a gente já imagina para onde que a coisa vai. Olha aí, meu amigo, finalmente o conclave terminou. Finalmente não, que ele foi muito rápido, não é apenas no segundo dia. Pouquíssimo provável um conclave acabar no primeiro dia, essa é a verdade, mas um dos mais rápidos da história, pois é. E o senhor Robert Prevost, o cardeal, então o cardeal, foi eleito no, sei lá, quarto escrutínio, no final das contas, uma votação muito rápida, de fato, e assumiu o nome de Leão XIV. Pois é, foi na tarde de hoje, dia 8 de maio, que a votação se encerrou, a fumaça branca apareceu, depois o Habemus Papam, e aí a aparição do Prevost como Papa Leão XIV pela primeira vez, e aí a grande questão, quem que é esse cardeal que estava fora das principais apostas, não era o mais papável dos nomes, embora sim fosse cotado aí, vamos lá, entre os 10 favoritos, entre aspas, para ocupar o cargo, para ocupar o trono de São Pedro. Vamos conversar sobre isso então, o que esperar de Leão XIV agora, qual tipo de política ele vai adotar, política eclesiástica ele vai adotar a partir daí. Eu já adianto, ele é um cara de meio caminho, não é tanto nem pro lado do Francisco, nem tanto mais pro lado conservador. Vamos tratar desse tema. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E pois bem, o cardeal Prevost, né, Robert Francis Prevost, era ainda colocado nas listas como o papável, como um possível papa. Mas nas cabeças estavam lá o cardeal Perolan, o cardeal Tagle lá das Filipinas, estava também o cardeal lá de Jerusalém, o patriarca de Jerusalém, esqueci o Pizzaballa, né, o cardeal Pizzaballa,
alguns torcendo pelo Robert Sara, que seria uma linha muito mais conservadora, sem sombra de dúvidas. Então, esse aqui não estava sendo assim um grande candidato cotado. Mas, pela velocidade da eleição como aconteceu, eu imagino que o cenário foi o seguinte. Primeiro dia, né, teve o escrutínio, o primeiro escrutínio que foi no dia de início do conclave, a primeira fumaça preta. Então, provavelmente, o que eu acho que aconteceu? Dois candidatos fortes desses grandes papáveis que ficaram mais ou menos empatados. E a verdade é que para um papa ser eleito, ele precisa ter 2/3 dos votos. Eu costumo comparar com a eleição aqui no Brasil para presidente, por exemplo, e para outros cargos também. Você tem no segundo turno uma maioria simples, então quem fizer, ou no primeiro turno também, é uma eleição de maioria simples. E especialmente no segundo turno, o que você tem? Você tem uma eleição que se pauta não pelo desejo dos eleitores, mas sim por quem tem a menor rejeição. Então não é quem é mais amado pelo eleitorado, é quem é menos rejeitado. Então é uma eleição que acaba tendendo muito para uma divisão, como tem acontecido no Brasil, diga-se de passagem. A eleição majoritária que acontece lá no conclave, a eleição para o Papa, exige 2/3 dos votos em um candidato para que de fato ele seja eleito, a não ser que demore muitas votações e muitos dias, aí a regra muda. Mas essa é uma escolha de conciliação. O candidato que é eleito não é eleito por ser mais ou menos reprovado pelos outros, mas sim por ele ser um candidato mais aceito pela maioria dos cardeais. Então, isso tende a garantir à igreja um governo mais tranquilo, um governo em que não haja muitos atritos com os bispos, com os cardeais da igreja. Então, é uma solução que é muito interessante nesse sentido. A partir daí, o que eu acho que aconteceu na votação que elegeu o cardeal Prevost como Leão XIV? Eu acredito que no primeiro escrutínio, dois nomes fortes ficaram mais ou menos equivalentes. E aí os cardeais perceberam que a coisa não iria andar a partir dali. Esses dois nomes iriam se anular e talvez o cardeal Prevost tenha aparecido como uma terceira opção nessa primeira votação, com um pouquinho de votos. Mas aí cardeais de ambos os lados olharam para ele e falaram: nesse aí eu votaria. Então eu acho que o meu candidato preferencial não vai conseguir a maioria, é um candidato de divisão na igreja, então eu vou votar nesse que pode ser um candidato de conciliação. Dos escrutínios de hoje de manhã, dia 8 de maio, ainda fumaça preta, mas eu acredito que os votos foram migrando a partir daí para o cardeal Prevost até que ele conseguisse os 2/3 dos votos e pela velocidade que a coisa aconteceu, provavelmente ele foi visto muito rápido por todos como um candidato de conciliação, o que me leva a crer, e também pelo histórico dele, que ele é um candidato meio termo, vamos colocar assim. Não é o Papa Francisco, em matéria de, vamos colocar, progressismo, eu não gosto dessa palavra para o Papa, mas com uma visão assim, um pouco mais aberta em relação a vários temas, mas também não é um conservador como Robert Sara. Por exemplo, se você pegar aqui a primeira aparição pública do cardeal, agora do Papa Leão XIV, ele está usando as vestes tradicionais. Não sei se ele está usando os sapatos vermelhos, que aqui não dá para ver, mas ele está usando as vestes tradicionais. Se você olhar, Bento XVI usou vestes similares, esse mesmo tipo de vestimenta de paramento que é próprio do Papa. Se você olhar a primeira aparição pública do Papa Francisco, ele não estava usando esses trajes, ele usou só a batina branca do Papa, não usou essas vestes aqui próprias para este momento. Então, já é um sinal que mostra que o Leão XIV está alinhado um pouco mais com a tradição da igreja, de manter os costumes, manter a prática habitual da igreja, não quer uma ruptura. Ele também deu a bênção Urbi et Orbi, que é prevista também para essa aparição pública do Papa, e também com frequência ele aparece dessa sacada e dá essa bênção ao povo que está ali na cidade, né, na Urbi, na cidade, e ao povo do mundo também é uma bênção para o mundo, ao Orbe, ao globo, né? Então, o Papa Leão XIV deu essa bênção. Papa Francisco não tinha dado essa bênção, deu uma bênção simples apenas quando ele foi eleito, quebrando o protocolo, quebrando a tradição.
Leão XIV não, ele se manteve mais estável em relação à tradição milenar da igreja. Tá? Tudo bem que essa tradição aqui não é milenar, né? Da aparição do Papa, dando a bênção ali, é uma coisa um pouco mais recente na história, mas é uma tradição longa ainda assim. Contudo, ele tem, é claro, né, uma participação ali histórica, como ele é membro dos agostinianos, então ele é um frade, e aí virou sacerdote, depois o caminho no episcopado, mas enfim, é um missionário da América Latina, trabalhou na América Latina, ele é americano, é de Chicago, mas trabalhou grande parte da vida dele no Peru, e enfim, ele tem muito essa pegada mesmo de trabalho missionário, de trabalho pastoral e etc. Deve seguir nesse rumo, não deve fechar as portas abertas pelo Papa Francisco, vamos colocar assim, mas ele não vai seguir, digamos, abrindo mais portas, ele vai mais ou menos manter o que se tem por aí. E ele é um Papa razoavelmente jovem, 69 anos, assim, se ele, digamos, se ele falecer com a idade do Papa Francisco, ele tem 20 anos de governo na igreja pela frente ainda. É um tempo considerável, então tem muita lenha para queimar o novo Papa, o que garante uma estabilidade boa para um governo desse tipo mesmo, de meio de caminho, nem tanto para um lado, nem tanto para outro, para conciliar. Existe um sentimento de divisão na igreja, que eu não sei se é muito real, mas o sentimento existe. Talvez o Papa Leão XIV consiga de fato conciliar diferentes alas da igreja para chegar a uma igreja mais coesa lá no final do pontificado dele. Algumas coisas são curiosas em relação a Leão XIV. Por exemplo, ele foi pouco tempo bispo. Ele foi ordenado bispo em 2014, aliás, foi em 2014 mesmo que ele foi ordenado bispo, agora eu não me lembro. Mas ele ficou pouco tempo como bispo, acho que uns 10 anos apenas. Sendo que, como cardeal, ele ficou menos de 2 anos, o que é pouco. Bento XVI ficou quase 30 anos como cardeal antes de ser eleito como papa, ficou 29 uns quebrados. Então, veja que ele tem uma carreira eclesiástica, vamos colocar assim, muito menor. Agora, como ele é tão conhecido assim dos cardeais, de maneira geral? Ele foi prefeito do dicastério para os bispos, como se fosse um ministério que controla ali a questão de nomeações de bispos, acompanha os bispos e tudo mais. Ou seja, ele provavelmente era muito conhecido dos bispos e dos cardeais por causa desse cargo dele, o que favoreceu a eleição no final das contas. Mesmo com pouco tempo de cúria romana, alguns poucos anos como membro da cúria, nesse dicastério e em outros trabalhos também, mesmo com pouquíssimo tempo de cardeal, ele nunca participou de um conclave. Se você pegar a história do Papa João Paulo II, ele votou no Papa anterior, né, no João Paulo I. E o Bento XVI votou na eleição do Papa João Paulo II. E o Francisco votou na eleição do Papa Bento XVI. É comum que o Papa, antes de ser eleito, já tenha participado de outro conclave. Pelo menos um. Agora, o Leão XIV não. É o primeiro conclave que ele participou e já foi eleito. É um cara realmente novo dentro da estrutura principal da Cúria Romana. Pode ser também que os cardeais queiram isso. Um pouco de ar fresco. Uma mentalidade que já não está ali muito viciada em anos e anos, décadas de cúria romana no estilo antigo. Um papa de uma origem diferente, que tem dupla cidadania, cidadão norte-americano, cidadão do Peru, cidadão do Vaticano também agora, no fim das contas, chefe de Estado do Vaticano, que tem essa visão mais de global mesmo, aquela coisa do um cidadão do mundo, e que vai trazer um pouco de ar fresco para a igreja, sem sombra de dúvidas. E aí, meu amigo, o que você acha dessa medida lá da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro? Um município que não tem muitas demandas, não tem muitas necessidades, não tem muitas prioridades, então pode se dar ao luxo de ficar decidindo coisas completamente inúteis. Olha só, criaram então ali um projeto, foi apresentado pelos vereadores e foi aprovado pela Câmara, um projeto para criar o Dia da Cegonha Reborn, sim, daquelas bonecas, essas bonecas horrorosas que explicam na prática o que é o Vale da Estranheza. Criaram um dia para isso aqui, meu amigo. 4 de setembro não é um dia muito feliz aqui para o meu núcleo familiar, mas é o dia 4 de setembro, dia da Cegonha Reborn. Isso aí agora vai para a sanção do Eduardo Paes. Impressionante mesmo, uma coisa muito importante de fato, mas nos diz
bastante a respeito, por exemplo, da cultura atual que nós temos, do mundo político e da inutilidade do Estado como um todo. E aí, será que isso aqui é um problema? Será que os parlamentares municipais, estaduais, federais deveriam se preocupar com coisas importantes, fazer leis importantes, relevantes para o país? Ou era melhor eles ficarem só com esse tipo de besteira? Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Esse negócio de bebê reborn virou moda recentemente. Eu conheço esse tipo de boneca aqui há muito tempo, muitos anos mesmo, não faço nem ideia de quantos anos, mas quando minha sobrinha é adolescente hoje, mas quando ela era criança, já tinha esse negócio, ela falava, nossa, queria ter um bebê reborn, mas esse troço é caro pra caramba. E é feio, eu sempre achei isso esquisito demais, porque parece um bebê de verdade, uma coisa assustadora, na minha opinião, isso é assustador. É um negócio realmente de Vale da Estranheza, no mais profundo que se pode chegar do Vale da Estranheza. E agora voltou à tona, como sempre tem modinha de TikTok, dessas coisas, de Instagram, e o pessoal começa a postar e fazer e etc. E vamos lá que é coisa de demente isso aqui. Né? Esse negócio de ser mãe de bebê reborn faz parecer mãe de pet, pai de pet, um negócio decente. E que não é. Mas ficar falando aqui, chamando, fazendo parto de bebê reborn e não sei o que, e brigando, postando vídeo, brigando com o bebê reborn lá, essas palhaçadas todas, é coisa de débil de fato. A gente sabe que é rede social, então é para chamar a atenção, é feito para causar engajamento. É aquela história, falem bem ou falem mal. O importante é dar engajamento, dar comentário, dar visualização, ser compartilhado e etc. Nesse mercado das redes sociais, principalmente dessas verticais, vale absolutamente tudo para chamar a atenção. Vídeos curtos, então tem que ser um negócio quanto mais escabroso, quanto mais absurdo, quanto mais sem noção, mais atenção vai chamar, mais retenção vai conseguir no longo prazo. Realmente, essas plataformas são feitas, são concebidas, são criadas para o absurdo, o boçal, o polêmico ganhar repercussão de fato. Então, eu desconfio que a maior parte das pessoas envolvidas com esse negócio aqui, dessa moda de bebê reborn, essas pessoas realmente sabem que estão fazendo uma coisa completamente patética, estão fazendo apenas para chamar a atenção, ganhar visibilidade e têm plena consciência do quão ridículo isso é. Não obstante essa minha constatação majoritária, acredito que tenha um percentual sim de pessoas que entram nessa onda ou entraram nessa onda e que acham que é legal, que é interessante, vamos fazer, vou levar isso para a vida. Aí eu tenho medo dessas pessoas de verdade, porque é uma coisa assim bastante estranha. Mas, enfim, acontece que quarta-feira, ontem, dia 7, estou gravando este vídeo aqui no dia 8, os vereadores do Rio de Janeiro aprovaram o dia da cegonha reborn. Mas por que da cegonha e não do bebê? Tem uma explicação aqui, vamos conversar sobre isso. Então, o vereador Vitor Hugo, parabéns, senhor Vitor Hugo do MDB, vereador do Rio de Janeiro. Certamente um município como o Rio de Janeiro não tem demandas reais, não tem prioridades. Isso aqui realmente é muito importante, muito relevante. Seu salário valeu a pena por causa disso aqui. Enfim, essas bonecas aqui reborn seriam usadas em terapias e trabalhos de recuperação de mulheres com depressão. Eu não sei, enfim, eu não sei se isso aqui é verdade. Tenho a minha opinião que eu prefiro não compartilhar. Mas ele falou que isso aqui é uma homenagem para as mulheres que fabricam essas bonecas, que criam essas bonecas aí, sei lá, fabricam não, que criam. Essas bonecas aí vão lá, não são paridas, né? São compradas numa loja. Mas enfim, que criam, que dão vida a isso aí, a essa história. Falam que isso aqui, ele falou que isso aqui, né, é uma homenagem emocionante a mulheres incríveis da nossa cidade, que são artesãs que criam bonecas realistas usadas em terapias aí e etc, né? É a arte da cegonha reborn. Enfim, eu não tenho palavras para descrever esse argumento aqui não. O negócio é tão bizarro, mas tão bizarro, que o pessoal dessas agências verificadoras de fato teve que falar que isso é verdade. Né? Parece tão mentira, parece tão fake, que eles tiveram que vir aqui, né,
fazer uma postagem falando: é verdade, o Rio de Janeiro aprovou essa pataquada aí, e enfim, né, foi aprovado lá pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, aquele tipo de coisa. E convenhamos, se você já viu votação em Câmara dos Vereadores, você sabe como é que é feito mesmo, aquele negócio de ler a pauta ali, o concorda permaneça sentado, aprovado e por aí vai. Deve ter sido aprovado nesse sentido aqui, de fato, né? Enfim, tem outra vereadora aqui que é a Janaína Afonso, enfim, é isso mesmo, né? Não, a Janaína Afonso é a artesã, a cegonha dessa bebê reborn, comentando isso aqui e tudo mais. Então, pelo que eu entendi, a cegonha, né, quem traz o bebê, é a artesã que faz isso aqui. E bem, imagino que esse pessoal esteja ganhando bastante dinheiro agora com essa onda, com esse frenesi que foi criado ao redor desse negócio de dia da cegonha, de bebê reborn, dia da cegonha reborn e tudo mais. Agora eu acho curioso como surge essas coisas surgem e de repente são tratadas já como patrimônio cultural. Eu lembro que até outro dia, né, assim, contextualizando, né, eu pensei isso há uns 2 anos. Até uns dias antes de eu pensar nesse tema, eu nunca tinha ouvido a expressão cachorro caramelo. Aí de repente todo mundo começou a falar cachorro caramelo, aquela coisa para vira-lata, o típico vira-lata que a gente encontra na cidade, sair do Brasil afora e etc. E aí, quando esse negócio estourou, e aí naquela coisa toda, e cachorro caramelo e etc. Até teve o cavalo caramelo lá na tragédia do Rio Grande do Sul. Mas quando isso aí de cachorro caramelo ficou viralizado na internet, um deputado propôs a criação do Dia do Cachorro Caramelo, ou decretar que é um patrimônio cultural, não lembro exatamente o que é. E eu fiquei me perguntando, mas caramba, esse negócio surgiu outro dia, isso aí é um meme de internet? Vão dar assunto pra isso mesmo, vão dar relevância pra esse item aí de fato. Enfim, é mais ou menos a mesma coisa. Daqui a pouco ninguém vai falar, ninguém vai lembrar desse negócio de bebê reborn, etc. E criaram uma lei inútil pra uma coisa que o pessoal vai olhar lá atrás e falar: ah, nossa, hoje é dia 4 de setembro, né? Você lembra quando o pessoal ficou postando vídeo lá de boneca reborn, aquela coisa lá de bebê reborn? Enfim, é um meme, uma coisa viral da internet que obviamente vai passar muito rápido, como tudo na internet passa rápido, e os caras me criaram uma lei nesse sentido. Agora, é perda de tempo fazer isso, essa lei é um uso inútil do trabalho dos nobres legisladores da cidade do Rio de Janeiro? A verdade é que a lei criada pelo Estado é tão prejudicial na maior parte dos casos, é tão danosa, que é melhor que os caras fiquem ocupados com esse tipo de assunto mesmo. Colocar nome de rua, mudar, isso é até engraçado, né? Faz uma lei para dar nome para uma rua, depois faz outra lei para mudar o nome para um novo nome que é mais importante, etc. Isso aí prejudica pouco as pessoas, prejudica também, tá? Mas prejudica pouco as pessoas, isso aqui é uma coisa completamente inútil, ninguém vai ser prejudicado nessa história. Agora, quando eles fazem leis para serem levadas a sério, leis que vão mudar com a vida de todo mundo, geralmente é para pior. E muitos acreditam que quanto mais leis, melhor. Né? Os vereadores têm que trabalhar para fazer leis importantes para o município. Não. Cuidado se você pede isso, se você acredita que isso é algo positivo para o município, ou então para o estado, para o país como um todo. Não é. Isso é bastante problemático. Eu prefiro 1000 vezes os legisladores preocupados com esse tipo de bobagem, com esse tipo de besteira aqui, do que levando a sério o próprio, entre aspas, trabalho, porque quando eles fazem isso, a nossa vida fica muito, mas muito pior. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.